professor Luiz Ribeiro. Olá, senhor Hélio Castro Neves. Muito boa tarde. Maravilha. Como estão todos aí? Ganhe tempo, eu vou chamando os amigos em ordem de entrada, certo? Já fazer a pergunta para o Hélio. Isso aqui está sendo gravado. Isso aqui pode ser disponibilizado para todo mundo depois. E o primeiro a perguntar para o Hélio é o Jefferson Kerr, nosso narrador da TV Cultura. Vamos lá, tá legal o som, Américo? Posso? Eu estou ouvindo bem, Hélio está ouvindo bem? Positivo. E aí, Então, Jefferson, como é que você está? Tudo bem, Hélio, beleza? Tudo beleza, estamos aqui, preparado. Pô, vamos lá, prazer enorme falar contigo, que legal que tu esteja nos atendendo aí. Então vamos com uma pergunta, aquela pergunta aí que abrange um monte de coisas para a gente começar, né? Você terminou o ano super bem numa pista de rua como Long Beach, então o que você espera para a primeira pista de rua, para a primeira pista do ano, que é de rua também, que é essa pista de St. Pete, que você é o maior vencedor, você ficou entre os 6 primeiros em 10 de 12 largadas que você tem lá, e você está voltando à categoria exatamente 10 anos depois da sua última vitória lá, que você fez aquela homenagem maravilhosa para o Dan Weldon, né? Uma prova de muita emoção para todo mundo. Queria que você falasse, então, a sua expectativa, especialmente para essa primeira corrida da volta em tempo integral do nosso rei de Indianápolis. Obrigado, Jefferson. É verdade, eu não tinha nem pensado na última vitória, que foi em 2012, né? Aquela celebração tão bacana, lembrando do nosso amigo, do nosso colega de trabalho, amigo, o Dan Weldon. E realmente é uma pista que eu sempre, inclusive nas 6 corridas que nós tivemos o ano passado, quando o Mike Shank me ofereceu, eu falei, põe St. Pete, porque eu sei que lá eu tenho certeza que a coisa vai dar bem. Não deu certo, tudo bem, obviamente faz parte, e hoje agora nós estamos aí voltando depois de tanto tempo em St. Pete, uma pista tão difícil, uma pista tão bacana, divertida também, e obviamente a expectativa é muito grande, principalmente depois de a gente ter feito uns testes na pré-temporada, que saiu super bem. Não significa muita coisa, mas qualquer bom resultado nessa situação vale de comemorar, de celebrar. Como eu disse, a equipe Mike Shank é uma equipe que ela está fazendo aquela transição de uma equipe pequena para uma equipe que pode ser não só grande, mas também uma das com intenção de estar aí disputando todas as corridas por vitória. Vão ter os seus ups and downs, eu não quero deixar a expectativa também tão alta, porque, como eu disse, tem muito trabalho pela frente, mas para essa corrida em St. Pete, pelo fato de não só eu, o Simon e o histórico tem sido muito bom, então a expectativa é de, pelo menos, a gente estar aí brigando por boas posições, quem sabe até beliscar uma vitória. A pergunta número 2 é para o André Neto, do Grande Prêmio. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Américo. Vocês estão me ouvindo bem? Hélio, prazer estar falando com vocês. Está conseguindo me ouvir bem aí também? Positivo, André. Como vai? Legal, tudo bem? Eu queria continuar um pouquinho nessa sua resposta. Você falou bastante aí desse seu primeiro ano completo agora com a Meyer Shank. Queria saber qual que é a sua expectativa voltando aí a disputar uma temporada completa na Indy, e justamente com a Meyer Shank, o que você acha que vocês vão conseguir brigar esse ano? Você acha que você tem uma chance aí de chegar perto de brigar por um título, ou sua expectativa é de ajudar a equipe nessa construção aí que você falou, de sair de uma equipe mais de trás para cima? É uma boa pergunta. Trabalho tem muito pela frente, eu vou ser sincero, não é que a expectativa é grande, a expectativa é que a gente está aí brigando pela vitória, que a gente sempre quer ter. Nós vamos entrar com a mesma atitude que a gente entrou com Indianápolis, com as outras corridas e, obviamente, como entramos esse ano para Daytona, a mesma atitude, trabalhar e tentar conquistar essa vitória. Nós temos equipamentos parecidos com todo mundo, que tem o Honda Firestone da Lara. Obviamente, nós também dividimos o que muita gente às vezes não sabe, mas é o partnership, né, com a parte técnica da Andretti Autosport, que também ajuda muito. Então, se você colocar todas essas situações, cara, a expectativa é alta para estar brigando, mas ao mesmo tempo não vale a gente deixar de esquecer que é uma equipe que, né, ainda tem nós estamos construindo aquele caminho para ser constante
e disputando posições aí na frente. E é isso que a gente quer. Não quer só dar um tiro certeiro, a gente quer todas as corridas ter a possibilidade de estar disputando. Então, por ser St. Pete, que é uma pista que o Simon, nós gostamos muito, também a briga é muito grande, também porque os tempos são muito próximos. Então, a expectativa é alta, a temporada está sendo, né, desde o começo do ano, a gente já está aí com a mentalidade de que pode ser que a gente dê outra acertada aí no target que a gente está esperando. Tiago Alves, da ESPN, que vai narrar a corrida nesse final de semana com o Vitor Martins, do Grande Prêmio, no comentário, e Christian Fittipaldi estreando na transmissão, né, Tiago? Obrigado. É isso mesmo. Fica à vontade. Valeu, agradeço o convite. Boa tarde aos colegas. Boa tarde, Elinho. Bacana, como o Américo já disse, bacana poder voltar a te narrar aqui depois de anos no INSA, agora na Fórmula Indy. Quero saber de você, Elinho, um pouquinho mais sobre essa parceria técnica com a Andretti, porque eu vi umas imagens de pré-temporada, você e o Pagenaud muito animadinhos, eu não vi um sorriso no rosto desde a Brown GP em 2009 ali com o Button. Quero saber de vocês aí, o que dá para extrair realmente dessa parceria técnica com a equipe, e quando que você abre também a sua relojaria lá, porque é tanto anel e tanto Rolex que você está acumulando que a gente quer saber se vai ter filial, essas coisas também. Olha, comentando a última pergunta, eu vou amanhã na rejoalheria com o relógio, porque meu pulso é um pouquinho mais fino e quando vem por carinhas mais como o Juan Pablo Montoya, né? Mais aqueles que gostam de comer muito. Mas é bom começar o ano com esse tipo de situação. Não há dúvida que nós estamos empolgados com isso. Uma pena que eu não vou estar fazendo a Sebring no calendário. Era para eu estar adicionando o terceiro piloto em Sebring, infelizmente, por ter esse conflito de datas com Sebring e Texas, e a categoria até estava tentando ajudar em deixar o sábado como um blackout day, não acontecer nada, só classificar na sexta e correr no domingo, mas não sei por que a mudança de circunstâncias fizeram que a categoria vai ter a classificação no sábado, no Texas. Então, quem fosse participar de Sebring ia ter que largar atrás em Texas. Como o Texas é uma pista um pouco mais complicada de passar do que era antigamente, quando o banking era maior, então a gente não vai poder. Então, fiquei chateado por isso. Mas, voltando à sua pergunta em relação à parte técnica com a Andretti Autosports, olha, realmente o Mike vem pagando, né, literalmente, para ter esse tipo de informação. Às vezes, não são todas as coisas que nós temos, não pelo fato de esconderem, pode até estar escondendo, eu não acredito que esse seja o fato, mas é por tempo. Como eles têm 4 carros, então a prioridade sempre é você levar os amortecedores ou o que for, as informações, primeiro aos 4 carros da Andretti Autosports e depois chegar para o nosso lado. Inclusive, os testes que nós tivemos em Sebring, alguns dos amortecedores, eles deixaram com a gente para nós mesmos reconfirmarem o que os pilotos da Andretti gostaram ou não. E isso é bom porque dá tempo, se for fazer para 4 carros, dá tempo para fazer 6 carros. Então, isso ajuda muito. Mas sempre tem essa situação de que, caso tenha uma dessas corridas back-to-back, pode ser que a gente não tenha a mesma coisa, o que aconteceu o ano passado. Mas isso também não deve interferir no resultado, que a gente possa também fazer a mesma coisa. A gente pode fazer algumas situações que não precisa usar da Andretti Autosports. Mas é uma parceria transparente, até no que eu sei, e eu acredito que isso no futuro pode ser um problema para Mike Shank, pelo fato de, se eles continuarem indo bem da maneira que estão indo, o preço vai aumentar, vai chegar num ponto que é melhor você ter a sua própria equipe de desenvolvimento ao invés de estar pagando alguém, e aí sim você pode caminhar com as suas próprias pernas, mas ainda tem muito trabalho para chegar nesse ponto. Valeu, boa sorte. Aí estaremos de olho na abertura da temporada. Obrigado, legal ter você de volta então aí com o Christian, e eu já estive conversando com o Christian aí em Sebring, então acho que vai ser melhor ainda para nós, não tendo vocês, mas tendo a cultura também, fazendo o máximo aí para que a gente possa estar aparecendo e representando o nosso país da melhor maneira possível. Isso aí. Obrigado, Thiago. Agora o nosso amigo Daniel Balsa,
das redes sociais da Fórmula 1 no Brasil, que esteve recentemente em Ribeirão Preto, Olá. participando gravando aquele documentário de 4 episódios lá na casa do seu Hélio e da dona Sandra. Parabéns pelo trabalho, Daniel, ficou bem legal, fica à vontade. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Américo. Hélio, até falando dessa parceria com a Andretti, uma vez em uma entrevista com alguns pilotos, todo mundo falou assim, poxa, Indianápolis tem algum segredo, é uma pista oval onde o acerto, o ajuste é fundamental. Nesse caso, as informações da Meyer Shank, que tem 2 campeões da Indy 500, vai para o outro lado também? Ou vocês só recebem as informações da Andretti e trabalham com ela? Ó, Daniel, eu acredito que esse ano, se eles não copiarem o nosso acerto, é porque eles realmente não querem estar disputando as 500 milhas tão bem. Mas, sim, a moeda tem os 2 lados, né? Ela é da mesma situação. Nós temos as informações da Andretti, eles também têm as nossas informações. Inclusive, o ano passado, eu tive muita... eu fui testemunho, né, de várias situações com o Jack Harvey, com o próprio Colton Herta, agradecendo o acerto que eles acabaram indo para o GP da Fórmula Indy, lá, o Indy GP, que eles acabaram indo pelo caminho do Jack Harvey, que eles gostaram do carro melhor do que eles estavam desenvolvendo. Então, funciona dos 2 lados. Obviamente, esse é a situação complicada, né? Porque todo mundo vai ter o que eu tenho também, mas, nesse sentido, pelo fato das regras não terem mudado esse ano de 2022, o número 6, pelo menos, só tem a melhorar. No pior das hipóteses, se a gente tiver perdido, vamos dizer assim, que não acredito que vai ser o caso, a gente volta ao que a gente teve o ano passado, que não foi nada ruim. Então, essa é uma situação muito boa, que a gente já tem mais ou menos uma receita básica, que o feijão com arroz, vamos dizer assim, mas a gente não quer só ficar nisso, a gente quer melhorar. Então, já está trabalhando, os carros já foram para o Intano, já vieram os números, praticamente os números vieram muito parecidos com o que nós tivemos no ano passado, que é muito promissor. Então, eu estou mais confiante ainda para 2022 do que em 2021. Perfeito, obrigado, Daniel. Nosso professor Luiz Ribeiro. Sabia que ele é professor de colégio, Hélio? Olha, que bom. Do quê? De matemática, de ciência, história? De inglês, né, Luiz? Português e inglês. Olá, então meu português está ruim demais. Já esqueci muitas palavras, mas o inglês eu estou começando. Também não sou esperto, não, mas que bom, professor. Manda lá. Que honra ouvir primeiramente, boa tarde a todos presentes. Uma honra magnífica ouvir isso do Elinho, né? Palavras maravilhosas. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Ano passado, Elinho, você não foi full season, coisa que esse ano você passa a ser. Então, quais são os desafios que tanto você quanto a equipe enfrentam, uma vez sendo agora a temporada completa, e que aprendizados dá para tirar tendo o Simon Pagenaud, um piloto do calibre do Pagenaud, como companheiro de equipe? Olha, realmente, voltando agora a temporada inteira, nós vamos enfrentar certos desafios, como nós tivemos nas 5 últimas ou 6 outras corridas do ano passado, pelo fato de estar muito tempo fora, essas coisas. Vão pistas que eu faço, como o St. Pete, por exemplo, faz praticamente, esse é o 4º ano que eu não, 2017 que eu não ando lá. Então, isso, não que a pista mudou, a pista é igual, eu acredito que talvez tenham recapeado certas partes que eu escutei em certos locais, mas eu não acredito que tenha mudado o layout da pista muito há 3, 4 anos atrás. Mas sempre tem aquela, né, o timing, aquelas coisas, já fui nos simuladores e tudo. O importante, na realidade, é conhecer mais o carro. Então, isso que é o que me sinto mais confortável. Quanto mais eu achar detalhes para que eu me adapte no carro, para poder ir para os circuitos de rua, circuitos mistos,
mais adaptado, a pista a gente se vira. Isso a gente aprende rápido, enfim, isso não vai ser tanta dificuldade. Mas nós temos outro grupo novo de mecânicos. A razão disso não é pelo fato da performance, mas é que muita gente, como era substituto o ano passado, e não tiveram saído do trabalho que eles estavam fazendo, que alguns deles não estavam nem mais em corrida, e não estavam não quiseram participar da temporada inteira. Então, para eles, nós vamos ter outros mecânicos, mecânico-chefe, e já fizemos alguns pitstops e realmente foi incrível. Então, nesse sentido, temos um grupo novo que eu acredito que é um grupo também experiente e que a gente possa aí a surpreender e ter mais controle nos pitstops do que a gente teve no finalzinho do ano passado. Perfeito, obrigado, professor. Bertoldo Brecht, ou quer dizer, Bernardo Brecht, tudo bem? É com você, amigo. Opa, tudo bom, Américo? Tudo bom, Hélio? Tudo bom para todo mundo? Bom, Hélio, eu vou fazer uma pergunta 2 em 1. A primeira dúvida que eu tenho sobre a Meyer Shank, seu trabalho com eles, a gente já vinha com o Jack Harvey isso, que a performance está lá, o potencial é muito grande, a gente viu o teu treino em Long Beach já em misto muito bom, mas parece que falta alguma coisa na tática de corrida, que às vezes eu associo, às vezes, ao tamanho da equipe, quantas pessoas tem para pensar isso, ou se é experiência. Eu quero saber desse ponto o que está sendo trabalhado para fazer as táticas de corrida, as escolhas na hora da corrida. E eu queria saber se tu já está vivendo a expectativa de disputar com chances um pentacampeonato na Indy 500. Bernardo, obviamente eu não vou entrar para lá para ser um número, né? A minha intenção é a gente estar brigando por vitórias, marcar o máximo de pontos possível para trazer não só o campeonato, mas as 500 milhas também. Só que a gente tem que pensar, se você quer contar de 1 a 10, você tem que passar pelo 2, 3, 4, 5 e seguir adiante, né? Não dá para a gente só pensar no produto final. Concordo com você em relação à estratégia. Eu acredito que até o Mike Shank tem um pouco mais de experiência nesse sentido, que vai estar com o Paginot. E o meu estrategista, que é o Aram Rosanini, ele tem um potencial muito grande. Cometemos alguns erros pequenos, em Long Beach foi um deles, mas aprendemos, isso que é importante. Uma das minhas conversas antes da corrida é que se a gente não souber o que fazer, segue o líder, né? Isso é normal, não é que é uma situação de não sabedoria, mas é uma situação que, às vezes, mesmo na Penske, a gente fez muitas vezes, segue o líder, se o cara entrar, você entra, se ele ficar fora, você fica. Então, são situações que faz parte. Então, eu justamente quero que eles tenham a liberdade, mas também que tenham também a compreensão de que, às vezes, em certas dúvidas, não tentar inventar e fazer o feijão com arroz, que é o que acaba não só adicionando pontos, mas tendo potencial para vitórias, o que não foi o que aconteceu no Long Beach. Antes de passar a pergunta para o próximo jornalista, que é o Eric Gabriel, do Motorsport, gostaria que você repetisse, Hélio, o nome desse estrategista que eu não sei escrever direito. Boa, importante isso, hein? É importante, vocês têm razão. Então, eu vou colocar aqui o nome dele. Aram Rovazini. Rovazini, é R-O-V-A-Z-Z-I-N-I. Ele era um cara que trabalhava na Ganassi por muito tempo. Inclusive, a gente disputou várias corridas, né, em relação eu contra a equipe Ganassi. E agora não, acho que foi 1 ano e meio ou 2 anos que ele mudou. Aliás, ele ainda nem mudou para o Rally, ele está em Cincinnati, porque a esposa dele tem um trabalho lá muito bom. Então, ele viaja todo dia, acredite ou não, 1 hora e meia, 2 horas para a oficina. E ele é o cara que não só cuida da minha estratégia, mas também que é o manager de colocar todas as peças juntas agora com os 2 carros, na parte técnica principalmente. Então, é um cara jovem, inteligente e tem um potencial incrível para o futuro. O primeiro nome é A-R-O-R. Perdão, é A-D-A-M. Adam. A-D-A-M. Entendido aí, pessoal? Adam Rovazini.
O como se fala, para mim, é mais fácil. O Basini. No teu caso, funciona mais. O Eric Gabriel, do site Motorsport, obrigado por ter vindo. A pergunta é sua. Imagina, Américo. Primeiramente, uma boa tarde, Elinho e amigos. Elinho, eu queria que você continuasse falando dessa questão dessa mudança de patamar da sua equipe, né, que você falou também no começo. Você que vem de uma experiência de equipe grande, equipe vencedora, né? Mas eu quero entender como que funciona isso no dia a dia, que você desse alguns exemplos, por exemplo, de incutir na cabeça do Mike, tem que fazer isso, tem que investir mais aqui, tem que mudar, porque você traz uma bagagem muito forte, de muito tempo de equipe grande, e ele está querendo chegar a esse patamar. Eu queria que você falasse que tipo de situações que você acaba vivendo no dia a dia para justamente forçar, nem que seja na marra, a Meyer Shank se transformar num patamar de uma Penske, etc. Olha, são situações simples. Obviamente, eu também não tenho, Eric, uma experiência como dono de equipe, porque eu nunca tive equipe. Eu sempre fui na equipe Penske, como diz, pau mandado, né? Os caras aqui falam-se aqui que você vai fazer e pronto. Ao mesmo tempo, você acaba observando várias situações que hoje, estando numa outra equipe, você fala, opa, está faltando isso, está faltando aquilo. Situações que eu já provavelmente mencionei ano passado, era o carro elétrico, que a gente não tinha para os pitstops, hoje a gente já tem. Então, quer dizer, a equipe pode não só me dar um conforto muito grande, mas eles agora podem praticar os pitstops, não só no final de semana, mas agora todos os dias, se eles quiserem. E acho que agora ele criou um cronograma de entre segunda, quarta e sexta na temporada, fora da temporada, na pré-temporada eles estavam fazendo isso. Situações como eu conversando com o crew chief, que o meu crew chief por muitos anos eu tive, parafusos. Quando compra, eles compravam 100, em vez de comprar 10 mil. Por quê? A situação deles pensando, terminou, compra mais. E uma equipe grande não pensa assim, já compra grande que vai usar, entendeu? Então é mais barato, sim, a quantidade é muito maior, mas é mais barato, porque se você ficar comprando 10 vezes de 100 ou situações assim, vai complicar, vai ficar mais caro, e enfim, a equipe acaba não faltando certas coisas. Então são mentalidades que eles precisam se adaptar. Acabamos de mudar para uma equipe nova, para um prédio novo. Incrível o headquarter, vamos dizer assim, a oficina da Meyer Shank Race agora realmente mudou para um patamar muito bacana, dando mais disponibilidade para os mecânicos, espaço, porque lembra que também tem a parte dos carros esportivos. No carro esportivo também a mesma coisa. Quando eu estava lá, agora, inclusive, eu fui falando certas situações que falou, olha, o carro precisa disso, não adianta ser só rápido, né? Talvez eu prefiro deixar de ganhar 2, 3 décimos em uma volta, mas ser rápido em todas as voltas nesse nível. Então, foi difícil, porque você está lidando com 3 outros pilotos também, né? Mas são pontos que você fala, Mike, é assim que tem que ser. Não adianta você ficar batendo o martelo toda vez, porque uma hora você diz, é a atitude dele, que a equipe é dele, de escutar e fazer. Para te dizer a verdade, Eric, muita coisa ele tem feito, o que me deixa muito contente, porque o resultado está aparecendo, né? Então, isso é muito legal. Situações como pilotos, eu já também, né, nesse caso, como eu disse, de Sebring, que eu não vou, e mesmo na escolha do Simon Pagenaud, também dei umas certas opções, aí ele já, né, também, mas ele escuta. Então, isso é muito legal, de estar, pelo menos, tendo um chefe de equipe, um dono de equipe nesse sentido, mas ele também tem um talento muito grande de escolher as pessoas, de saber pela própria experiência dele, e eu não tenho experiência de ser dono da equipe, mas isso está sendo muito bom para mim. Eu estou aprendendo muito com ele nesse outro lado. Obrigado, Eric. Antes do Rodrigo Gini fazer a pergunta, Rodrigo Gini, do Race Motor, um site que é feito na Minas, de muito boa qualidade. Eu queria perguntar um negócio, Hélio. Você tem a mesma liberdade para conversar com o Mike Shank que você tinha
com o Roger Penske? Obviamente, conversando com o Roger é um outro patamar. Ele sempre me deu liberdade, vou ser sincero. Na parte profissional, vamos dizer assim, talvez ele não tinha tanta... Acho que o lado dele corporativo acabou, né, tornando a parte da vida dele. Então, talvez, na hora de brincar, essas coisas, ele até brinca, mas tem o tempo não era tão grande, era mais, como se diz, time is money, né? Ele não abria tanto essa oportunidade. Com o Mike eu também tenho, talvez estou começando a conhecer um pouco mais ele, por mais de ter atingido os resultados legais. Eu acho que eu me sinto às vezes mais confortável com o Jim Meyer do que com o Mike, porque o Jim tem uma personalidade diferente, ele é um cara muito inteligente, foi um CEO por muitos anos da SiriusXM, então é um cara que entende a parte de negócio e tudo, e o Mike é incrível pela combinação dos dois, eles se completam, porque o Jim Meyer tampouco conhece muita coisa na parte técnica de corrida, então ele vem mais no entusiasmo, naquela empolgação, e o Mike completa ele com a parte do conhecimento de corrida. Então está sendo uma parceria muito bacana isso, e para mim está sendo também muito legal estar convivendo com eles, entendendo toda essa parte. Vale a pena lembrar, gente, foi em maio, né, que eu comecei a ter uma certa relação com o Mike e com o Jim também, e às vezes eles me viam como, opa, peraí, o cara sabe o que tem que fazer aqui, e às vezes eu falo, não, vamos trabalhar junto, não é eu que tenho que dizer, a gente tem que trabalhar de uma maneira que eu vou dar minha opinião como eu penso, e isso está sendo muito legal dessa maneira que a gente está trabalhando. Mas o Roger sempre foi muito, muito aberto comigo, eu nunca tive problema, tanto ele como o Cindric, e o Mike e o Jim, eu estou seguindo um pouco da mesma situação que aconteceu por muitos anos na Penske. Legal. Rodrigo, você, querido. Beleza. Américo, obrigado. Imagina. Elinho, é até difícil a gente saber o que dar os parabéns, porque cada vez que a gente conversa é uma conquista nova, é uma corrida a mais. Então, dessa vez foi Daytona, que foi mais uma corrida espetacular, e para o time também. Muito. Eu até queria, em cima disso, saber o seguinte: você vem de 3 anos sensacionais na IMSA, no esporte protótipo. Você foi bicampeão de Daytona, e a gente sabe que a Acura vai continuar em 2023, vai ter o carro novo, que até por regulamento ele poderia participar de 24 horas de Le Mans e tudo. Em algum momento, eu sei da sua predileção pela IndyCar, não tem nenhuma dúvida, mas você chegou a questionar e falar assim, de repente é um caminho que eu poderia seguir, seria interessante também, né, você voltar a ser full-time na IMSA. Como é que você lidou com isso? Olha, Rodrigo, realmente foi incrível a maneira que a gente trabalhou junto nas Daytona. Acho que agora, apesar de... É incrível, acho que é o ser humano, não vou nem dizer uma pessoa, mas é o ser humano, né? Apesar de eu ter vencido as 500 milhas, sempre fica aquela, será que vai, será que não vai? E eu ganhei eu andei 3 anos na IMSA, eu aprendi muito, era um desperdício eu falar para o pessoal, um desperdício vocês não me colocarem para correr, porque é como se fosse você deixando tanta experiência e possibilidades de seguir tendo sucesso aí do lado. Não estou dizendo que eu sou o supra-sumo, mas eu posso ajudar, né, essa equipe para ter um resultado melhor, porque no momento, que até então não estava tendo nenhum resultado, né? Então, ganhando as Daytona pela segunda vez num time diferente, novamente mostra que, ok, vamos dar uma chance para esse cara, inclusive isso acho que ninguém sabe pelo fato de eu ter recebido esse telefonema pessoalmente do founder da Oreca, que é eu não consigo dizer o nome dele, é um francês aí, me ligou dizendo que eu mereço uma chance em Le Mans. Eu fiquei muito contente por isso, porque finalmente o pessoal está reconhecendo que, poxa, 3 anos que eu passei na categoria, venci um campeonato, não é à toa, não pode deixar de desperdiçar. Então,
Por que eu estou dizendo isso? Sim, adoraria testar o novo carro, que é LMDH, porque hoje eu entendo mais desse tipo de carro do que eu entendia há 3 anos atrás. Eu era mais específico na Fórmula Indy. Então, o meu knowledge, né, minha sabedoria em termos de corridas agora, ela abriu um leque muito maior antigamente, que era só Indy. Não estamos dizendo uma coisa ruim, mas era específico a isso. Então, agora, já tem 2 categorias que eu já entendo muito mais do que antes. A neve ainda vai demorar um pouquinho para quando eu fui correr lá nas festas, vai demorar um pouquinho ainda para eu entender. Mas se me der mais algumas oportunidades, eu também vou entender. Mas esse é o tipo de coisa. A gente precisa de certo tempo e hoje, por não ter muito treino, não ter muitas situações, limita muito isso. Mas a minha expectativa é ver esse lado dos carros esportivos, porque você lida com outros pilotos e isso ajuda muito. A experiência nesse tipo de situação ajuda muito. Não é só você ser rápido, você tem que saber gerenciar o tipo de ultrapassagem com outro tipo de categoria para justamente atingir o objetivo final, que é a vitória. Perfeito. A próxima pergunta é da Priscila Sestari, do site Terra. É com você, Priscila. Priscila? Oi, pessoal. Oi, Hélio. Cheguei. Boa tarde a todos. Hélio, a minha pergunta é a questão da experiência, que eu quero te falar. Você é o piloto hoje mais experiente na idade, é isso que eu queria falar com você. Chamou de velho. Não vou chamar, não vou falar quando é amigos, né? Mas dizer isso da sua experiência. Acho que é você e o Jimmy Johnson, né? Que tem. Você vai fazer 47 anos. Eu falei a idade, mulher não gosta de falar a idade, mas a gente está revelando a sua. Não tem problema, não. E o Jimmy, enfim. Eu queria que você falasse dessa temporada, né? Essa questão de ter esses pilotos mais experientes, o Takuma Sato também, né? Que também entra na faixa dos 40, o Will Power. Enfim, falar como que fica isso e como que é para vocês, né? Pilotos mais experientes, ver essa nova geração, né? A gente teve aí um campeão novo, enfim, o que isso traz para vocês, o que isso traz de aprendizado, e o que vocês também trocam, né? Essa troca de experiência para vocês, como isso é importante dentro de um campeonato, dentro de um novo ano, enfim, nessa experiência toda, e às vezes ter algum temor em relação a alguma coisa, assim, que alguém pode ter mais afobado, assim. Todo mundo começou um dia, né, ali na Indy, né, Hélio? Eu acho que é um ciclo, é natural, normal, em todo tipo de categoria, todo tipo de trabalho. Hoje em dia, em companhias, tendo os presidentes, são jovens, talvez inovando certas situações pelo fato da tecnologia estar aí. A gente, no automobilismo, a gente teve quantas situações, né? Com o Emerson, com depois o Piquet, depois o Ayrton, o Schumacher, e agora vem, né? O pessoal aí com o Lewis Hamilton. Então toda a faixa etária vai mudando, mas é normal o ciclo você ir mudando. Eu lembro muito bem no Mario Andretti andando com seus 54 anos, que foi o último ano. Inclusive eu perguntei para ele por que você parou. Ele falou: parei porque chegou num ponto, foi um ano ruim. E nessa mesma pergunta, quando eu disse para ele foi um ano ruim, eu perdi algumas situações, um pouco de motivação, mas eu acredito que se eu tivesse o carro um pouquinho melhor, não ia parar. Aí eu falei, bom, então mostra que vai chegar um ponto, é normal, é natural, mas o dele chegou mais tarde. Eu estou começando talvez numa flor, né? Você, como fala? Desabrochando, né? Aí mais tarde, mas tudo bem. Não tem segredo. Cada situação, cada pessoa, o Jimmy Johnson agora fazendo pela primeira vez sua temporada inteira. Para ele é muito importante isso, porque ele fez agora já tendo experiência, ele já entende um pouco mais. Vai ter corrida que ele vai sair muito melhor, porque ele vai se sentir mais confortável no carro. Então é natural essa mudança. Eu aprendo muito com a molecada. O Colton Herta hoje, que por ser um companheiro de equipe, a gente está mudando dividindo certas informações. Eu vejo tanto o
o talento dele, a maneira que ele dirige. Então, falou, ok, é desse lado que a gente tem que ir. Contanto que a gente esteja disposto a ter o seu update, eu acredito que a idade só ajuda pelo fato de você ter experiência. Talvez eu não vou arriscar certas situações porque eu sei que vai acabar mal, né? Mas isso não significa que arriscando você vai se dar bem. Pelo contrário, você tem o cálculo de risco que você pode fazer, que eu sei que eu tenho a habilidade que eu vou segurar, ou vou fazer uma ultrapassagem. E é isso que vai acontecer. Muita gente, molecada, você vê que fala, meu, não põe o bico aí que você vai bater. E acontece, você fala... Então, isso... Experiência tem um preço muito grande, por isso que eu fiz esse tipo de... Vou fazer outras situações também que vou aprendendo, mas eu vejo eu sendo muito melhor nesse sentido, porque não é que eu estou usando, não é um atletismo que você está aí correndo, está na estamina, o testosterona, aquelas coisas todas, entendeu? Eu acredito que no carro de corrida você pode manage essa situação muito melhor, e por isso que você tem muito mais a longevidade de estar guiando um carro de corrida por muito mais tempo. E se não for Fórmula Indy, os protótipos, se não for protótipo, enfim, depende do que a decisão da pessoa escolher. E no meu caso, é seguir aí, brigando não só com a galera mais jovem, mas mostrando que ainda tem muito chão tem muita coisa para eles aprenderem comigo. Com certeza. Obrigada, velho. Obrigado, Priscila. Agora é o Flávio Pinheiro, do site Nobres do Grid. Flávio? Flávio, cadê você, meu filho? Enquanto o Flávio não vem... Entrou. Microfone. Entrou. Ok. Boa tarde, querido colunista. Tudo bom, Hélio? Como vai, Flávio? Tudo bem. Hélio, América, eu vou te pedir um favor. Já que ele escreve para o site da gente, teve uma pergunta que veio lá do site, tá? Do pessoal da redação. Tá? Então, a minha pergunta aqui para a entrevista é: com carros iguais, né? Ou seja, todos os modelos são da Lara, né? O motor Honda é igual para todo mundo, tá? Aonde a equipe vai buscar a diferença para chegar na frente, tá? E a outra pergunta que vem do controverso colunista Paulo Alencar, ele pediu para perguntar para você se você já perguntou lá em Indianápolis se eles fazem anel para dedo polegar. Respondendo a última, mas com certeza a gente vai encontrar. Esse não é um problema ruim, pelo contrário, vai ser um problema bom para colocar no dedão. Como aqui a gente diz, one for the thumb, né? Um para o dedão. Então vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, sim, os carros são iguais, motores iguais. A parte de desenvolvimento são as partes de suspensão, que é onde ajuda muito. Acredite, não são detalhes que isso faz com que o carro tenha mais grip em certas pistas, ajudando o piloto a poder arriscar mais e obter o tempo mais rápido. Então, isso não é a situação final, né? Porque, como eu disse, às vezes o piloto no circuito de rua, pelo fato de ter tantas variáveis, você acaba tirando isso em uma arriscada de uma curva que você freou mais dentro e acabou naquela curva fazendo mais rápido. Mas eu acredito que as equipes onde o regulamento ajuda a desenvolver essa parte de suspensão, que no final é que encontrar uma maneira mais suave que o carro passe sobre esses bumps para o piloto poder andar no limite. Legal, obrigado, Flávio. Obrigado. Como nós temos uns minutinhos ainda, o Jefferson Kern quer fazer uma pergunta. Manda bala. Hélio, eu gostaria de saber como é que funciona e como é que vocês estão planejando, principalmente a parte inicial do campeonato até Indianápolis. Como é que acontece se existe um trabalho paralelo, um trabalho nas provas, entre aspas, normais, e outro visando Indianápolis por toda a sua importância, ainda mais na situação que você está aí buscando um pentacampeonato, que seria maravilhoso. Se você vai dispor de um chassi específico para os circuitos ovais e outro para os mistos, queria saber como funciona essa relação, especialmente nas primeiras provas até as 500 milhas.
Nós adicionamos um chassi, não só pelo fato de ter... agora não tem mais carro reserva, mas tem que ter algumas certas peças reserva para os dois carros. Então, adicionamos um outro chassi, tanto para mim como para o Simon Pagenaud. E com isso, já fizemos algumas situações de túnel do vento, né? Analisando a parte do assoalho do carro, algumas asas dianteira e traseira, mantendo o que a gente teve ano passado, mas então são certas maneiras e situações que a gente possa novamente melhorar. Porque o ano passado não tivemos tanto tempo nesse sentido, o que a gente teve fizemos mais ou menos parecido, que é o que a Andretti também entra no bolo da Andretti, vamos dizer assim, essa parte técnica que ajuda muito, mas aprendemos certas coisas que durante alguns testes que nós fizemos que poderia ter sido melhor. Então vamos explorar isso durante os testes para melhorar o carro, porque se uma Ganassi que tem o mesmo motor, o mesmo carro, está andando a 1 milha, 1 milha e meia mais rápida, por que a gente não pode também? Então, é nesse lado que a gente está trabalhando, não necessariamente é o que faz vencer a corrida, mas sempre ajuda você ter um carro mais rápido, e é nesse sentido que uma área paralela, uma equipe paralela está ajudando nisso, mas a Andretti tem muito a ver com esse desenvolvimento. Perfeito. Obrigado, Jefferson. Daniel Balsa. Hélio, você mencionou ao longo da entrevista a ligação que você recebeu do presidente da Oreca, né? E soltou até a frase, enfim, estão olhando para a gente aqui, né? Recentemente, o Kyle Larson deu uma entrevista que ele foi assistir a final da Fórmula 1 e meio que ninguém reconheceu ele. Ele falou que saiu de lá com a sensação que não olham o automobilismo dos Estados Unidos fora das Américas. Você teve recentemente na Corrida dos Campeões, né? Então, viveu um mundo que envolvia, de certa forma, os pilotos da Fórmula 1. Você tem uma percepção parecida com a do Kyle Larson, ou de repente ele estava meio pé da vida que ganhou a NASCAR e ninguém deu bola para ele lá, enfim? Não vejo esse lado. Inclusive o próprio Vettel, a gente teve café da manhã junto. Eu falei, esse cara não deve ter ideia de quem eu sou, né? E me chamando, sem acento, falando Hélio. Eu falei, olha, tô até impressionado, o cara nem falou errado o nome. Mas eu não tenho essa impressão. Eu vejo que todos os pilotos que gostam de corrida acabam respeitando qualquer tipo de situação, qualquer tipo de categoria. Talvez, eu acredito que o Larson estava mencionando é que o conhecimento da categoria Fórmula 1, pelo fato de, obviamente, estar no mundo inteiro, correr em vários países, isso faz com que o conhecimento seja muito maior. Também vale lembrar com com a Netflix, que eles fizeram o episódio, né, de vários do Drive to Survival, isso também ajudou muito a olhar os bastidores da Fórmula 1, sendo que nunca foi possível. Então, todos esses tipos de situações vêm ajudando, obviamente, certas categorias, como a NASCAR, há 10 anos atrás, era aqui, aliás, ficou como a categoria dos Estados Unidos. Quando se fala, você piloto de corrida, o quê? De NASCAR? Você não fala de IndyCar como era 40 anos atrás. Então, cada lugar e cada momento, cada categoria tem o seu momento, mas eu não sinto isso, não. Eu sinto que o piloto respeita, não importa onde você esteja, se você atinge conquista suas vitórias, seus objetivos, você é respeitado. Legal. Nosso tempo está terminando, mas eu ainda vou chamar 2 perguntas. O próximo é o André Neto, do Grande Prêmio. Rapidinho, então, Elinho, eu queria perguntar um pouquinho para você de planos para o futuro. Você falou bastante de Mundial de Endurance, se você ainda tem desejo de competir em outras categorias e mais ou menos onde que você se vê daqui uns 5 anos. Eu queria muito testar pelo menos na NASCAR. Eu ainda não tive oportunidade de andar, pelo fato do Roger nunca ter me dado essa oportunidade. Talvez foi escolha que ele sempre fez, obviamente. Eu pedi, nunca tive essa oportunidade. Então, isso eu gostaria de fazer. A parte do Endurance também, a alemã é outra, adoraria ter essa oportunidade de dirigir em Le Mans,
Mas eu me vendo aqui 5 anos, não sei, para te falar a verdade, André, eu gostaria, não sei se vai ser possível estar correndo até nesse ponto, se for analisar pelo o Mário Andretti, ele correu, né? Mas vamos ver, minha intenção é seguir no automobilismo de alguma forma, se for correndo, se for como dono de equipe, se for consultant, consultor de algum tipo de situação, eu adoraria, porque é a minha vida, eu não quero deixar de seguir o que eu sempre gostei. Antes de passar para a última pergunta, uma curiosidade. Qual é o seu carro de rua hoje? Qual é o seu carro de rua hoje? E ele é seu? Porque eu vou explicar a pergunta. Até um certo momento do ano passado, ele não tinha carro. É sério. O tetracampeão de Indianápolis, no ano passado, teve um momento que não tinha carro. Eu queria saber se você já tem carro. É a crise do esporte, tá vendo? Coitado, cara. Pô, você me pegou, América. Ó, vou mostrar uma fotinha para vocês aqui, exclusiva. Ainda não saiu, não mostrei no social media para ninguém ainda, porque não sei por que também deveria, mas vou mostrar para vocês o meu carro, que agora é meu. Já que você está falando aí, aqui, ó. Vamos ver se dá para ver aí direitinho. Dá para ver? Gente, que lindo! Esse é o Pace Car. Aí, ó. É o Pace Car de 2021. Tá diferente? Tá, mas é que eu fiz umas adaptações aí. Falei, não, se for para ser meu, então eu quero algumas adaptações diferentes. Então, esse é o carro. Mas eu ainda continuo com o MDX, que é o que a Honda acaba nos oferecendo para poder ir para os lugares. E te juro, é um super carro. Adoro dirigir o MDX. Então, a realidade continua. Ele não tem carro. Ele tem o Space Car que ele ganhou, mas o carro dele ele anda com... mas vou dar. Mas o Hélio é patrocinado pela AutoNation, né? Não precisa se preocupar com isso. Também. Eu tenho o dealership e sou patrocinado pela AutoNation. Então, quer dizer, isso ajuda, né, Jefferson? Dá para ir no mercado com o safety car? Você consegue? Você acende as luzes? Como que é? Não. Eu acabei não colocando luz, deixei sem luz. Gostaria, porque as luzes quem fabrica é a própria pista. Quando eles te dão o carro, o carro original, eu já falei para vocês, isso acabou ficando com o MyChain, que também não tem luz, mas eu vou ainda atrás. No momento esse aqui está só com os adesivos e da maneira que é, mas ficou bem legal. Para terminar, meus amigos, a última pergunta, agradecendo a presença de vocês, do professor Luiz Pinheiro. Elinho. Não, Luiz Pinheiro nada, Luiz Ribeiro. De onde eu teria esse? Isso mesmo. Elinho, correu Daytona, infelizmente não vai participar aí de Sebring, mas para Petit Le Mans, né, e para o campeonato do IMSA, isso incluindo Watkins Glen, e até eventualmente outras provas, quais são as perspectivas? Olha, Petit é uma pista que gosto muito. Ano passado foi super bem. Infelizmente, durante a noite, eu acabei tendo uma situação que eu passei por cima de alguma coisa que até hoje não sei, que quebrou o assoalho. Mas a expectativa é grande. Como eu disse, a gente teve um super resultado. Os pilotos trabalhando muito bem junto, tanto o Tom, que é um piloto jovem, super talentoso, Tom Blomqvist. O Oliver é um cara mais experiente, que eu acho que a combinação foi perfeita, isso que até mencionei para o Mike. Tem que ter um cara mais jovem e um cara experiente nesse tipo de categoria para poder ter os certos resultados. Eu e o Paginot já trabalhamos juntos, então isso foi bem. Então, para Petit, como são 3 pilotos, vai ser muito bacana voltar novamente com eles e seguir. Espero que o campeonato, que eu tenho muita... É complicado dizer como vai ser pelo fato do balance of performance, o BOP que eles dizem que muda e tira alguma coisa aqui. Então, eu acho que em Sebring o Cadillac vai andar até mais forte do que normalmente anda.
Mas, enfim, a expectativa é grande para voltar de novo no carro e seguir o que a gente terminou, que foi a vitória em Daytona. Perfeito. Meus amigos, obrigado pela presença. Obrigado, Hélio, mas a gente vai precisar de você mais um minutinho, Hélio. O Jefferson, gostaria de pedir que você gravasse uma rápida mensagem para os telespectadores da cultura. Diz para ele como é, Jefferson. Imagina, coisa simples, um convite dizendo que você está de volta em todas as provas, que a gente vai ter as transmissões na TV Cultura e para torcer por você, especialmente pelo pentacampeonato. Então vamos lá. Fala quando? 1, 2, 3. Aí, galera, eu sou Elinho Castro Neves e vou estar aí na temporada inteira de 2022 na Fórmula Indy, aqui na Cultura. Espero a torcida de vocês pela temporada e também, quem sabe, a gente belisca aí a 5ª vitória de Indianápolis. Conto com vocês. Aê, valeu. Obrigado, Elinho. Amém. Que seja uma... Resolve na primeira, você viu? Homem de televisão é assim mesmo. Muito bacana. Obrigado, Américo. Obrigado a vocês. Elinho, vamos lá. Um beijo grande, tudo bom. Tchau, pessoal. Obrigado pela presença. Valeu, gente. Boa prova. Até mais.